Chegamos ao momento da pregação e vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13 apenas. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos falar sobre o tema, como é a vida de obediência do crente. Como o texto fala de obediência, nós sabemos que o grande prazer do superior é que os seus subordinados lhe obedeçam. Esse é o grande prazer dos superiores. Assim, os pais, na relação com os filhos, contam que os seus filhos lhes obedeçam. Isso acontece também na relação do professor com o aluno. O professor quer que o aluno lhe obedeça. Acontece com os militares, na relação com os seus subordinados. Eles querem que os seus subordinados lhes obedeçam. Os governantes, com relação ao povo da nação, querem que o povo lhe honre, lhe obedeça. Isso também acontece com Deus, muito mais. Deus, na relação com o seu povo, quer que o seu povo lhe obedeça. A gente vê nas páginas do Antigo Testamento como Deus exigia que o povo lhe obedecesse, o povo de Israel lhe obedecesse. E quando chega o Novo Testamento, a igreja, ele quer que a igreja lhe obedeça. Então, o prazer de Deus, irmãos, é ver seus filhos andando na verdade. Ele tem o maior prazer nisso, obedecendo às suas ordens. O contexto da passagem é o seguinte: Paulo, preso, acabou de escrever para a igreja de Filipos sobre a entronização de Jesus Cristo. Mostrou a exaltação do Senhor Jesus Cristo, como ele está alto, ocupando o lugar número 1 do universo, seja do céu, seja da terra. Mas o apóstolo quer dizer que essa posição que Jesus está, não é uma posição figurativa somente, não. Uma figuração assim como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Essa posição que Paulo disse, que o apóstolo disse que o Senhor está, é uma posição de soberania, uma posição de governo, uma posição de controle, uma posição de gerenciamento total, irmãos. Por isso que os homens e criaturas estão debaixo desse senhorio absoluto, total. E isso deve lhes fazer temer e tremer. Muito mais a igreja do Senhor. A igreja do Senhor deve olhar para esse Cristo exaltado e lhe obedecer às ordens com temor e tremor. É esse status que o apóstolo quer que a igreja se encontre com relação à exaltação de Cristo Jesus. Imagine que um homem muito poderoso encontre um miserável na rua, faminto, nu, doente, desabrigado, desamparado, sujo, maltrapilho, sem qualquer esperança ou perspectiva de vida, fadado a morrer nos próximos dias, talvez, poucas semanas. Então aquele homem muito rico estende a mão àquele miserável, levanta-o, trata dele no melhor hospital, nas melhores clínicas, recupera rapidamente a sua saúde, depois dá-lhe um bom emprego, casa, teto, uma condição digna e confortável, comida, recuperando a sua esperança, a sua condição de dignidade humana, tornando esse homem um homem produtivo, dando todas as condições para que ele cresça e cresça e cresça. Imagina essa situação. A pergunta é: como deve ser o comportamento agora desse ex-moribundo para com aquele homem rico que o acudiu, que o tirou da sarjeta da morte e o elevou a uma posição de dignidade na sociedade? Que tipo de comportamento deve ter esse ex-miserável para com aquele que o resgatou da morte para a vida? Não terá sido isso que Deus fez conosco? A mesma coisa ele não fez conosco, não? E o que é que ele espera de nós? Obediência, honra, respeito à sua vontade. Isso é uma reação espontânea da nossa parte, isso deve ser.
uma reação natural e espontânea da nossa parte, pelo tanto que recebemos do Senhor. Dessa forma, irmãos, como é que cada um de nós tem reagido para com Deus em termos de obediência à sua palavra? Ele que foi ao ponto mais baixo por nossa causa e depois foi ao ponto mais alto e agora está a nos observar. Conta conosco no plano dele. Nós somos essas pessoas que estamos diretamente ligados a esse ser exaltado. Então, com esse título, como é a vida de obediência do crente, eu trago 3 lições que o apóstolo aqui deixou claro nesses 12 versículos. E a primeira: a vida de obediência do crente existe em resposta à pregação. Olha o que está escrito no começo do versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Quando ele diz assim, pois, é diante do exposto. O que foi que eu expus? Eu expus a grandeza de Cristo. Então, diante desse exposto, diante do que eu disse a respeito de Cristo Jesus, da sua exaltação, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Está falando aqui de obediência. A obediência é marca inconfundível do crente. E essa obediência, irmãos, é o prestar atenção àquilo que você tem ouvido e cumprir aquilo que você tem recebido de ordem. Isso é obediência. Antes da fé, como era a sua vida? Você tinha vida de obediência? Tinha vida de obediência. Obedecia a quem? Ao pecado. Obedecia ao pecado. Fazia tudo que o pecado mandava. Não era? E agora? Estando na luz, você faz tudo que o Senhor manda? Esse é o nosso grande dilema. Paulo colocou essas palavras, colocou esse pensamento, essa tese com muita clareza em Romanos capítulo 6. Algumas páginas atrás, no versículo 16, ele disse assim, Romanos 6,16: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quer dizer, antes ele diz, você obedecia ao pecado cegamente, mas agora não, você precisa obedecer à Escritura, como ele diz no versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora, antes, escravos do pecado, era a nossa condição, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha, observe o que está escrito na segunda parte desse versículo. Você passa a obedecer de coração a forma de doutrina a que você está sendo entregue. Isso significa que, irmãos, que você vai obedecer a quê? Você vai obedecer à palavra que você escuta na pregação. Na pregação, no ensino, a doutrina é exposta. E é a isso que você precisa obedecer. E Paulo bate forte nessa tecla, justamente para enfatizar a necessidade de se ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Na carta aos Efésios, ele descreveu também essa vida anterior nossa de obediência ao pecado e agora a nossa vida atual de obediência à Escritura. Efésios capítulo 4, uma página atrás, versículo 17 até o 21. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vocês andavam assim antes, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você cometia pecado com aquela gana, com aquela avidez, com aquela ânsia. Eu quero pecar, né? Eu tenho desejo descontrolado de pecar. Era assim a nossa vida anterior. E agora, versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora é diferente. Se é que de fato tendes ouvido. Esse ouvido, irmãos, aí fala da pregação. Ouvido e nele fostes instruídos. Também fala da pregação, da instrução, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, com tal trato passado,
vos despojeis do velho homem, aquela vida de desobediência, jogue fora, incinere aquela roupa velha, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando Paulo estava livre, quando não estava preso, e ele visitava a igreja de Filipos, Paulo abria a Escritura, pregava, abria a Escritura, instruía aqueles irmãos, mostrando a necessidade de eles obedecerem agora isso que eu estou ensinando. Vocês têm necessidade de aprender e de obedecer isso que vocês estão aprendendo agora. Então eles ouviam a pregação e obedeciam, e Paulo observava e via aqueles irmãos obedecendo, e o coração do apóstolo se alegrava, porque eles estavam obedecendo a doutrina da palavra de Deus. Por isso que no capítulo 2 de Filipenses, versículo 17, versículo 12, ele diz assim: pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, quando eu estava no meio de vocês, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo está preso, irmãos, em Roma, mas ele recebe notícias que vêm de Filipos. E sabe quais são as notícias que ele recebe? Paulo, quando você estava lá, que você instruía os irmãos na doutrina de Cristo, os irmãos não obedeciam. E Paulo com o coração apertado. Mas e agora? Eu longe, preso. Aí o emissário disse: Paulo, pois agora, com você preso aqui, eles continuam obedecendo. E muito mais. E muito mais. Por isso que ele diz que vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém agora muito mais na minha ausência. Quer dizer, a palavra de Deus, sabe, irmãos, ela é viva. Ela fica fiscalizando você aqui. Não precisa estar a presença do apóstolo, a presença do pastor, a presença do diácono, não precisa não. A própria palavra de Deus, ela está do seu lado aqui lhe fiscalizando. E Paulo está vendo isso, que a própria palavra é viva e é dinâmica. Ela fiscaliza, ela anda com os crentes diariamente. E quando Paulo ouve, Paulo se regozija, irmão, na prisão, com esse fato, ao ver que o evangelho é dinâmico, ele trabalha eficazmente na vida dos crentes, produzindo seus frutos. Quando eu estava presente entre eles, eles obedeciam, que era uma beleza. E agora eu distante, pois eles estão obedecendo ainda mais. Que maravilha! Esse princípio, sabe, irmãos, de obedecer a palavra de Deus, na presença ou na ausência, é próprio da Escritura, ele pertence à fé dos apóstolos. Isso se estende em todas as áreas da nossa vida. Só um exemplo: o trabalhador cristão, veja a página anterior, Efésios 6. Efésios 6, versículos 5 e 6. Efésios 6, 5. Quanto a vós outros servos, isso aqui são os crentes que são empregados, na época escravos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Quer dizer, quer o patrão esteja presente, quer não, quer o gerente esteja presente, quer não, eu faço o meu serviço da melhor maneira que me é possível. Porque há um patrão com um olho muito maior que está me olhando, e é a esse que eu tenho que agradar. Esse princípio faz parte da vida do crente em todas as áreas, meus irmãos, em todas as áreas. Se estende até o pensamento. Paulo disse em 2 Coríntios 10 que nós devíamos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso que eu estou pensando, está de acordo? Está, eu penso. Não está, rechaço. Como dizia o evangelista de massas, eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho. Então vem aquele pensamento às vezes errado, é o passarinho que pousou, mas você o afasta, o tange, o enxota, não dá guarida, não permite que ele faça um ninho. Então isso significa que nós não devemos abrigar pensamentos maus. Então vejam, irmãos, independente da presença de pessoas, de marido, de esposa, de pai, de pastor, a própria palavra está ali do seu lado,
fiscalizando você, orientando você, dizendo: epa, não pense nisso não, rechace isso, isso aqui pode pensar, está aprovado, isso é de boa fama, a louvor, a edificação, nisto pensai, isso aqui não. A própria palavra vai, irmãos, ela é dinâmica. Daí a importância da gente, né, se encher da palavra, porque ela faz um trabalho maravilhoso, espetacular na vida de cada crente, irmãos. A história da salvação mostra abundantes casos, irmãos, de homens obedientes, e eles devem ser o nosso prazer. Como nós cantamos no Salmo 16: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Noé era um homem que obedecia a Deus, ipsilíteres. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Meus irmãos, que nível de obediência extraordinária. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Você pode pregar 200 sermões só com um versículo desse, irmãos. Êxodo capítulo 36, o livro seguinte, Deus capacitou alguns homens para construírem a arca com aqueles milhares de detalhes. Uma construção difícil, irmãos, artística demais. As roupas sacerdotais com detalhes, irmãos, que costureira nenhuma na face da terra teria sabedoria para construir, para confeccionar. E Deus deu sabedoria a alguns homens, e diz aqui o capítulo 36 de Êxodo, versículo 1: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Irmãos, presta atenção. Esses homens eram homens piedosos. Bezalel e Aholiabe, que eram os comandantes dos demais artífices. Esses homens foram piedosos porque eles, além de receberem a capacitação de Deus, eles fizeram tudo como era para fazer, como o Senhor ordenou. Imagine se todos os homens capazes, que Deus dá capacidade a todos, evidentemente, cumprissem a vontade do Senhor. Eles fizeram tudo que Deus mandou, não é porque eram capacitados, não. Era porque eram obedientes. Porque muitos capacitados não são obedientes, mesmo dentre os crentes. Mas esses, além de receberem de Deus a capacitação, fizeram tudo como o Senhor ordenou. Mateus capítulo 1, nós encontramos também outro exemplo de obediência. São milhares na Escritura, né, irmão? Sabemos disso. Estou dando apenas alguns para nos inspirar, nos incentivar. Capítulo 1, versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Nós vimos no estudo desta manhã, irmãos, que essa obediência de José aqui foi debaixo, irmão, de grande provação, de grande dificuldade, de grande custo, porque ele não estava ainda casado, não tinha tido a cerimônia de casamento, ele estava comprometido, chama desposado, não moravam juntos, não dormiam juntos, não tinham vida sexual. De repente Maria acha-se grávida, e ele ia deixá-la secretamente, para não difamá-la, porque ele era justo. Um justo não difama, mesmo sofrendo um prejuízo desses. Grande traição, em tese. Mas aí o anjo veio e disse: não, José, foi o Espírito Santo que concebeu a gravidez de Maria, ela continua virgem, e tal, e tal, e tal. E deu as instruções. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. O nome disso, meus irmãos, é obediência. Paulo enaltecia a igreja de Roma por causa da obediência daquela igreja. Capítulo 16 de Romanos, nós encontramos o apóstolo enaltecendo a obediência daquela igreja. No capítulo 16, versículo 19, Paulo disse assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. A vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que significa dizer, irmãos, que uma igreja é obediente, e que essa obediência não é conhecida por todos, extrapola os limites
das suas quatro paredes e é conhecida por todos. É uma igreja que cultua de forma verdadeira. É uma igreja que crê na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que evangeliza. Ela sai das quatro paredes. Os crentes na sua atividade diária evangelizam. Não descansam, irmãos. Então, é uma igreja obediente. E essa obediência é conhecida por todo mundo que conhece aquela igreja de ouvir falar. Essa é a alegria do Senhor, em que os crentes andem em obediência. Ele diz em 3 João, versículo 4, não tem maior prazer do que esse, de ver os meus filhos andando na verdade. Eu não tenho maior prazer. Palavras do próprio Senhor, irmãos. 3 João, versículo 4. Então, toda essa obediência é a obediência àquilo que você escuta da palavra de Deus. Não é qualquer obediência, porque antes você tinha obediência, mas obedecia ao pecado. Agora não, você está na fé, você ouve a instrução, a pregação, a escritura aberta, você lendo, aprendendo e passa a obedecer. Pergunto, você também ouve a pregação da escritura? E você tem obedecido? Tem obedecido em tudo ou só em algumas coisas? Tem obedecido mesmo naquilo que lhe é custoso, como José, acabamos de ver aqui em Mateus 1, 24? Obedecer em algo que lhe é tremendamente custoso, ou só obedece naquilo que é barato? Partir para custo não é comigo, não obedeço. De que tem servido tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido durante a semana, no dia do Senhor, nas suas leituras diárias? Tem sido de proveito tudo isso? Isso tudo tem lhe conduzido a obedecer e agradar a Deus? Você tem obedecido na presença e também na ausência das autoridades, das pessoas que estão de olho em você? Você tem obedecido? A obediência, meus irmãos, é a resposta que o crente dá a Deus, a esse Deus exaltado, que está de olho em você, dando suprimento a você, dando ordem para que você obedeça e fiscalizando a sua obediência. Essa é a resposta que você dá. É a obediência a toda palavra que vem lá do trono celestial, através dos mestres, dos pregadores que estão diante de você. A primeira lição é essa. Como é a vida de obediência do crente? A vida de obediência do crente existe em resposta à pregação. Segunda lição. A vida de obediência do crente é desenvolvida com temor e tremor. Olhe de novo Filipenses 2,12, meu irmão. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, presta atenção agora. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A vida de obediência, ela não é algo que deve ser tratado como coisa comum, como opção, como algo que consta da lista de atividades do dia, mas ocupa lá um lugar qualquer da lista de atividades do dia. Não. A vida de obediência de um crente é algo que deve ser o número 1 da lista de atividades do dia. O crente é aquele que, ao levantar, abrir os olhos e vai levantar, ele diz assim: Senhor, hoje também eu quero te obedecer, quero te agradar, custe o que custar. Número 1, prioridade número 1 do dia. Não existe nada mais importante do que isso, não. Se você observar, é isso que emana, é esse princípio que emana dessa frase aqui: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu chamo a atenção sua aqui para duas coisas. A primeira, desenvolver a vossa salvação. Isso aqui é um ato que ele está mandando você executar. A outra frase, com temor e tremor, é a forma como você deve executar. Qual a tarefa que eu preciso executar, apóstolo? Desenvolva a sua salvação. De que forma, apóstolo, eu devo desenvolver a minha salvação? Com temor e tremor. É a resposta que ele dá. Vamos ver essas duas frases, o que significam melhor. Primeiro, a ação de desenvolver a salvação. A salvação é obtida pela graça. É uma obra da graça de Deus. Não tem qualquer participação do pecador.
Até porque ele estava morto, né? Mortos não participam de nada. Agora, o Senhor lhe vivificou, lhe deu vida. Você estava deitado, agora está em pé. Estava morto, agora está vivo. Estava sem sentimentos, agora cheio de sentimentos. Estava cego, agora vê. Está vivificado. Aí o Senhor lhe chama agora para agir. Ele lhe chama para agir. E essa ação deve ser realizada com o seu máximo de diligência, com o seu máximo de empenho. Um pedreiro encontrou um servente antigo, amigo dele, desempregado. Estava quase passando fome. Ele e a família, sem ter o que comer. Como ele tinha pegado uma obra, chamou esse servente para trabalhar com ele imediatamente. No dia seguinte, ambos estavam lá, na construção. O servente, como de costume, deve fazer o seu trabalho. Traçar a massa, né? A argamassa, carregar lá para o pedreiro, tombar os tijolos da pilha para perto do pedreiro, para que ele comece a assentar, ajudar a estirar a linha, ajudar a estender o prumo para alinhar a construção horizontal e vertical. Então aquele servente se esforçou para fazer a coisa bem feita, para fazer a coisa com celeridade, não deixar faltar massa para o pedreiro, trazendo os tijolos em tempo hábil, para que nada faltasse, não precisasse estar esperando ou estar pedindo. Ei, está pedindo! Isso, quem trabalha com apontamento de construção, irmãos, olha, 5 minutos, juntando 5 minutos durante o dia, muitos 5 minutos é um prejuízo na construção. Então, em outras palavras, o servente deu uma resposta adequada à dádiva que aquele pedreiro havia lhe dado. Agora imagine que aquele servente tivesse fazendo corpo mole, enrolando no trabalho, não fazendo a massa na velocidade que o pedreiro exige, não trazendo o tijolo para perto do pedreiro para que ele assentasse e edificasse a alvenaria na velocidade que fosse necessário. Ele estaria negligenciando a dádiva que o pedreiro, ele me encontrou, eu estava passando fome, ele me contratou para me ajudar, para me edificar, para me construir. Minha esposa e meus bruguelos em casa agora vão comer. Estão comendo. Tem feijão, tem ovo, tem arroz, tem bife, tem salada. Tudo por causa dessa dádiva. Imagine que esse servente não tivesse reconhecendo ou não fizesse jus, negligenciasse essa dádiva que foi feita só para ajudá-lo. Ele estaria sendo ingrato, irresponsável, negligente. Merecia ser demitido, irmãos, por justa causa. Pois nós somos esses serventes. E o Senhor é o pedreiro. Nós estávamos, irmãos, na miséria. Na miséria. E Ele nos vivificou. Agora, uma vez estando vivos, aí Ele aponta o dedo para nós e nos ordena a desenvolvermos a nossa salvação. E Ele exige que o façamos com temor e tremor. Desenvolver a salvação é sair daquela infância espiritual que nós temos visto aqui recentemente. Sair daquela infância espiritual rumo a uma maturidade. Desenvolver a salvação é curar-se inicialmente, curar-se de tudo aquilo que você precisa, depois sair para ajudar os outros. No terceiro estágio já está sofrendo por causa do nome de Cristo. É o estágio da maturidade. Isso é que desenvolver a salvação. Não ficar estacionado no jardim da infância, mas correr numa universidade, galgando depois uma vida profissional. É uma escalada acelerada e sem interrupção. Construída, irmãos, todos os dias, viu? Todas as horas, todos os minutos. É assim que a vida cristã é construída. Não é só dia de domingo, não. Hoje é domingo. Aí pega a Bíblia e vai para a igreja. Mas passa a semana distante da Escritura, distante da oração, pensando em asneiras. Não pensa em nada da fé do Senhor. Que é isso? Como é que pode? Desenvolva a sua salvação. Agora, como desenvolver? A segunda coisa é o modo. E ele disse, tem que ser com temor e com tremor. Que é isso, irmãos? O que significa a expressão com temor e com tremor?
Irmãos, essa expressão significa aquele desejo intenso de fazer a coisa do modo correto. Aquele cuidado de não desagradar a Deus na execução dessa tarefa. É aquele empenho de aproveitar ao máximo as oportunidades, o tempo. A promoter foi contratada para fazer o casamento do filho do rei. O rei disse, quanto é? Ela deu o preço. Então o rei pagou adiantado. Disse, agora eu quero que saia nos trinques. Eu quero perfeição. A promoter reúne sua equipe e vai agora trabalhar. Irmãos, e na hora do casamento ela está ali, tensa, trêmula, para que não ocorra nenhuma falha. Na ideia dela não vai ocorrer nenhuma falha, mas mesmo assim pode ser que ocorra. Então ela está ali tensa, tomando providências com a equipe dela. No final tudo saiu perfeito. Ela fez a coisa com temor e tremor. Essa expressão significa isso. Esse desejo intenso de fazer a coisa certa e não relaxar, não abrir guarda. Eu sei que você na sua classe, mesmo que não tenha sido você, ou pode ter sido, mas tem aquele aluno, irmãos, que é um aluno modelo dentro da classe, exemplar. É aquele aluno que vai tirar 10, que vai passar no vestibular. Você sabe, todo mundo sabe. Quando a gente olha a vida desse aluno, é uma vida irrepreensível do ponto de vista intelectual. O cuidado que ele tem em entender as matérias, em prestar atenção às aulas, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Às vezes até no recreio ele vai, toma um lanche e volta para a sala de aula e fica ali, enquanto os outros estão jogando, conversando, rindo, brincando, se refestelando, ele está ali. Chega em casa, toma uma refeição e parte por livros. O tempo todo, de noite, janta, parte por livros. Precisa o pai e a mãe estar mandando ele parar. Meu filho vai ver alguma coisa para lhe refrescar a memória, vai ali jogar bola, vai ali brincar de boneca. Precisa estar forçando ele a fazer isso. Esse é um aluno que estuda com temor e tremor. É essa dedicação total que o Senhor está falando aqui. É assim que nós devemos desenvolver a nossa salvação. É aquele crente que diz, eu não quero fazer nada que desagrade a Deus. Já ouviu essa frase de algum crente? Já ouviu. Esse crente está agindo com temor e tremor. Isso não é medo de perder a salvação, irmãos, porque a salvação não se perde. Isso é a responsabilidade de fazer a coisa certa para o meu Senhor que me salvou. É aquele leproso que voltou para agradecer. O temor e o tremor é aquele receio de fazer a coisa errada, quando se poderia fazer certa. Se tivesse tido mais atenção, mais dedicação, se tivesse dado mais ouvidos aos alertas, que escutou a pregação, escutou o estudo com atenção, se tivesse mais dado atenção aos alarmes dados pela própria consciência, eu não diria errado. Então ele está sempre preocupado, ele lamenta profundamente quando comete um pecado. Esse é o crente que age com temor e tremor. Deus é mais do que digno, irmãos, de que tratemos as coisas dele dessa forma. Sabe por quê? Porque essa obra que o pedreiro está construindo não é para o pedreiro, nem é para um terceiro. Essa obra que o pedreiro está construindo é para o próprio servente. É a casa do servente. Quando você está sendo diligente no desenvolvimento da sua salvação, quando você está desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, saiba que é o cuidado que você está desempenhando para construir a sua própria casa. É a sua própria casa. O Senhor está edificando uma casa para você. Você é o servente e muitas vezes você relaxa. Como pode uma coisa dessas? Como pode ser uma coisa dessas? Pergunto, com que intensidade, temor e tremor você tem se dedicado às atividades de se edificar, de desenvolver a sua própria salvação? Com que seriedade você se aplica à leitura das Escrituras? Com que seriedade você traça a massa? Com que seriedade você traz o tijolo para o pedreiro edificar a sua própria casa? Qual o seu nível de envolvimento com essa obra que o Senhor está executando em você? Qual é? Não é no outro não, é em você.
Você tem procurado se especializar na escritura, usar todos os meios, a pá, a enxada, a colher, os equipamentos diversos. Você tem procurado utilizar tudo isso? Que é a escritura, a oração, a comunhão, a evangelização, o testemunho. A resposta que você der a essas indagações mostrará se você desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Essa foi a segunda lição. Como é a vida de obediência do crente? Em primeiro lugar, a vida de obediência do crente existe em resposta à pregação. Em segundo lugar, a vida de obediência do crente é desenvolvida em temor e tremor. E em terceiro lugar, como é a vida de obediência do crente? A vida de obediência do crente considera de que Deus é quem move todas as coisas. Isso está no versículo 13 de Filipenses 2. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Novamente aqui eu chamo aquela ilustração. O pedreiro contratou o servente. Ele deu todo o equipamento de proteção e todo o material para que ele trabalhasse. Quer dizer, deu o emprego. Quando ele chega, aí deu a bota para os pés, deu a calça jeans, deu a jaqueta, deu o capacete, deu as luvas. Está equipando completamente, né? Depois deu material para que ele trabalhasse areia, cimento, cal, água, né? A enxada, a pá. Também deu as refeições, assinou a carteira. Todas as condições foram dadas pelo pedreiro ao servente. Deus faz assim com o crente. Chama o crente das trevas para a luz, da morte para a vida. Depois lhe dá a igreja, lhe dá as escrituras, a pregação, a explicação da escritura pelos mestres, a oração, o pregador, os mestres, os núcleos, as reuniões em meio à semana para ajudar no reforço. Lhe dá o culto, lhe dá os salmos para você cantar, a fraternidade dos irmãos para você, não é, se alegrar, ter segurança, a comunhão, lhe dá o campo missionário, lhe dá o local para você se reunir diante dele. Tudo mais. Deus, irmão, suscita os desejos e também a capacidade para realizá-los. É isso que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, não é nem mais ou menos, é completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Todas as coisas que são necessárias, Deus nos dá. O que é que falta? Nada. Nada falta. Então, o que é que nos cumpre fazer? E o apóstolo diz nos versículos 5 a 8. Por isso mesmo, porque ele deu tudo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos de nós olhamos nossas vidas e dizemos: como eu sou árido, como eu sou estéril, como eu sou infrutuoso, como eu sou improdutivo. O Senhor disse: essas coisas que, se você usar, essas coisas que eu dei tudo para vocês, se você usar, elas não vão deixar você infrutuoso, nem árido, nem improdutivo. Essas coisas vão fazer você produzir muito, partir para a maturidade.
Ninguém pode reclamar que Deus não dá as condições, né, irmãos? Ninguém pode reclamar. Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Agora lembre-se de uma coisa. No seu estado de morte, quais eram as vontades que você tinha para com as coisas de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Não tinha vontade com relação à escritura, à oração, à igreja. Não estava nem aí. Que é distância de crente, de Bíblia, de padre, de pastor. Que é distância dessas coisas. Mas agora é diferente. Agora você tem essa vontade. Essas vontades foram operadas em você por Deus. Não é você que... Eu estou sentindo uma vontade. Não é não. É Deus que lhe dá a vontade. Agora de querer conhecê-lo. Querer mergulhar na Escritura. Querer estar mais e mais em contato. Querer estar em oração. E Ele não deixa você só nessa vontade. Mas Ele incentiva você à prática. Ele dá condições de você praticar. Então todo crente considera isso. Considera que Deus é quem opera essas coisas nele. Por isso ele se empenha por elas, sempre diligente. Meu Deus, ontem eu fui relaxado, hoje eu fui mais ou menos. Mas amanhã eu não vou ser relaxado não. Isso é para todo mundo dizer, irmãos. Todo mundo deve dizer isso. Amanhã eu não vou ser relaxado. Eu fui hoje, mas amanhã eu não vou ser. Se você não disser isso, vai passando o tempo, você vai... Eita, como eu fui relaxado. Dia seguinte, eita, como eu fui relaxado. Assuma a proposta, amanhã eu não vou ser. Todas as coisas o Senhor me deu para que eu não fosse. E eu não serei. Vou gastar mais tempo em oração, vou gastar mais tempo na leitura. Vou gastar mais tempo. Quero ser diligente. Sinto que Deus está operando em mim, também o realizar. Porque eu querer, eu já quero. Eu quero também o realizar. Eu quero realizar. Aí você senta e abre a Bíblia, já está realizando. Senta e vai orar, já está realizando. Está com alguém, fala da palavra de Deus, já está realizando. É simples, viu? Não é complicado não. Pergunto, você tem aproveitado essas condições que Deus tem dado para você crescer na fé? Você tem aproveitado? Tem aproveitado essas condições para ser obediente mais e mais? Ou você diz assim, se é Deus quem opera o querer e o realizar, então eu vou ficar esperando até Ele me mover a isso. Meu irmão, o irmão que pensa dessa forma está zombando de Deus. Esperar que Deus o mova para que ele pratique. Eu tenho vontade, mas não consigo praticar. Esperar que Deus mova. É Ele que move o querer e o realizar. É blasfemar do Senhor, zombar do Senhor. Mas também zomba do Senhor aquele que não pensa dessa forma, mas não tem diligência e responsabilidade por crescer. Zomba do mesmo jeito. Não tem escapatória. Nós vimos aqui na nossa confissão nesta noite que a certeza da salvação não vem por uma iluminação especial. A confissão diz, use os meios que Deus determinou e que Ele já lhe deu. Use. Use com intensidade, vá usando, daqui a pouco você tem plena certeza da salvação. É salvo, mas não tem certeza. Use os meios, não fique esperando iluminação especial, que ela não virá. O dia especial eu já dei. Use. Então a nossa única opção, meus irmãos, é obedecer. É uma opção bendita, né? Maravilhosa. Obedecer. Concluo dizendo o seguinte. No cristianismo não há espaço para desobedientes. Não há. O próprio caráter do cristianismo exige que se seja obediente. No cristianismo não existe aquela classificação. Cristão não praticante. Não existe não. Todo cristão é praticante. Eu sou cristão, mas não sou praticante. Não existe. Jesus Cristo está no mais alto lugar do universo. Paulo disse isso. Seja da terra, seja do céu. Mas ele está ali, de olho nos crentes, observando os crentes. Observando sua vida de obediência. É possível que ele dê alguns gemidos, alguns lamentos. Como é que eu me humilhei, me tornei homem, assumi a forma de servo, me esvaziei, fui obediente até a morte, e morte de cruz, no lugar deles. E agora eles estão tendo essa vida medíocre, relaxada. Eu subi ao trono, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E o meu povo está vivendo desse jeito.
É possível que o Senhor faça esse tipo de reclamação. É possível. Ele está observando cada um de nós. E por causa de toda essa grandeza dele, e também por causa de toda a gratidão de nossa parte, cumpre-nos obedecer ao que ele mandou, desenvolver a salvação, a nossa salvação, construir a nossa casa, com temor e tremor, com grande senso de reverência, dessa condição exaltada de nosso Senhor e Salvador. Os crentes amam a obediência porque sabem que é Jesus quem nos move a isso continuamente. O Senhor está me movendo, a consciência está me chamando a uma vida de obediência. Você vai deitar, a consciência lhe chama. Você acorda, a consciência lhe chama. Durante o dia, a consciência lhe chama. É o Senhor que está movendo isso em mim. Facilmente nós identificamos. Portanto, meu irmão, obedecer é a marca incomparável do crente em Cristo Jesus. Olhe para a sua vida e veja em que escalada da obediência você se encontra. Em que classificação você se encontra? Se está lá embaixo, se está médio, se está alto. Melhore cada dia a sua posição. Lute para subir. Esforce-se para prosseguir. Dê a vida para ser fiel, leal àquele que deu a sua vida por você. Sua vida vai ser uma vida cristã amadurecida. Você vai ser conhecido como um crente de obediência. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vai honrar o Senhor. E vai ser uma luz para o Evangelho nesse mundo perdido. Amém.